Mas, doutor Gustavo Forte, por favor, suas considerações da sessão de hoje. E obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, professor Vila. Prazer estar aqui, diante dessa audiência tão qualificada aqui do Visão Crítica. Nelson, prazer estar ao seu lado. Realmente a gente teve aí 3 dias bem diferentes de votação. O primeiro dia com o voto do ministro relator, ministro Alexandre de Moraes, trazendo os contornos, acho que principais que guiaram a condenação, porque em geral foram seguidos pelos ministros que o acompanharam. O ministro Dino votou no mesmo dia, no mesmo sentido, um voto mais curto, sem leitura, fazendo diversas considerações como é do feitio dele. Na data de ontem, o voto distoante dessa turma, que foi o voto do ministro Fux, um voto que muito se falou que das premissas dogmáticas, ou seja, das premissas teóricas que se tem ali de questões de direito penal e de direito processual penal, destoou do que costumava votar, e na questão de mérito acabou absolvendo a maioria dos acusados e condenando 2 ali por um dos crimes só, aplicando alguns princípios que a gente pode voltar a discutir. E hoje a gente teve a continuidade, então, com os votos da ministra Carmen Lúcia e do ministro Cristiano Zanin, que acompanharam o relator. E no voto da ministra Carmen Lúcia, inclusive, ontem o ministro Luiz Fux já tinha deixado muito claro que não permitiria a partes, até por ser uma posição, acho que contrária aos demais, que não é a praxe, mas acho que para evitar qualquer discussão, ele não permitiu a partes. E hoje a ministra Carmen Lúcia fez questão de falar que é da prosa, que permitia a partes, e abriu um espaço até razoavelmente grande para o ministro Alexandre de Moraes fazer uma espécie de uma réplica ao voto do ministro Luiz Fux. Então o ministro Alexandre de Moraes com vídeo, né? Inclusive com vídeo, usou o tempo de aparte dele para fazer uma réplica de mérito a alguns pontos colocados pelo ministro Fux. E, em resumo, as condenações propostas pelo ministro Alexandre de Moraes foram todas acolhidas pelos demais 3 ministros, o 4º ministro, o ministro Fux, votando contrário. E aí depois já se seguiu hoje, acho que para surpresa de muitos pela celeridade, já se seguiu hoje para a dosimetria das penas, e que aí foram essas penas aí, essas penas mencionadas aí pelo senhor. E o ministro Fux, ele realmente não votou. E o mais comum de acontecer é o ministro vencido ou desembargador vencido em tribunais votar mesmo vencido. O normal é que, vencido nessa parte, havendo a condenação, ele retoma o julgamento naquele ponto. Eu acho que aí a gente tem uma discussão, e ele motivou, mas, por exemplo, o ministro Fux, o voto inicial dele era pela nulidade do processo. Perfeito. Vencida a preliminar da nulidade, ele avançou ao mérito e votou no mérito também. E ele poderia ter seguido efetivamente propondo penas diversas. Evidentemente, na medida em que os outros votaram conjuntos, ficaria vencido da mesma forma, mas por opção e de acordo com ele, por uma congruência, optou por não aplicar a pena, a não ser naqueles que ele havia condenado, especificamente por aquele crime específico pelos quais ele condenou. E só lembrar quem nos acompanha, como está destacando o doutor Gustavo, o regimento permitia, né? Ele poderia... fica uma questão, tem uma série de questões técnicas, e quem está acompanhando o julgamento muitas vezes com espírito futebolístico, então é um pouco diferente. Nós estamos falando da ciência jurídica, que ela tem toda uma estrutura que tem uma longa história, né? Foi até lembrado hoje, acho que de Cícero, né? Que não é nenhum jogador, é da Roma Antiga, inimigo do Marco Antônio, do meu xará, inclusive só fechou o acordo do segundo triunvirato se Otávio Augusto entregasse a cabeça e as mãos do Cícero, e o fez. Foi assim. Isso porque tem 13 discursos muito mais famosos, são pouco conhecidos aqui, mas lembrados, até no meu livro aqui eu pus, do Cícero contra o Marco Antônio, que ele destrói o Marco Antônio e tal, vocês não imaginam. Mas
existe o regimento que regulamenta e que sofreu alterações, inclusive em tempos recentes, e é muito normal, não é a primeira vez que que é uma alteração do regimento e da compreensão de uma série de questões que envolvem o processo. Pouco antes, inclusive, com o Dr. Gustavo Forte, nós estávamos conversando sobre a ação penal 470, o processo do mensalão, em que ele lá esteve também. Eu acompanhei para e passo todas as sessões, tinha uma paciência de Jó, até escrevi, mas agora também o procedimento foi diferente pelas razões muito bem explicadas na minha leitura, especialmente pelo ministro relator. Doutor Nelson Kobayashi, o senhor, como é que o senhor avalia esse dia? Bom, primeiro, que prazer enorme estar com você aqui, professor Vila, Dr. Gustavo Forte Castelo Branco, uma referência aqui do direito penal, da advocacia criminal, pela primeira vez participando aqui do Visão Crítica, que tem sido um sucesso. Então é uma honra enorme participar aqui com vocês para analisar esse julgamento que já se tornou histórico no Supremo Tribunal Federal. Em relação a esse primeiro ponto, professor, já tomo a liberdade de falar a respeito dele, da participação ou não do ministro Fux na dosimetria da pena. Sabe que, do ponto de vista lógico, eu concordo inteiramente com o senhor, que de fato não faz sentido. Se ele absolve, como é que vai aplicar a pena a alguém? Mas, principalmente dele, de quem se cobrou tanta coerência, né? Faltou coerência em não se avançar para a dosimetria, porque esse é o entendimento que se consolidou no Supremo Tribunal Federal. Vocês citaram em ação penal 470, que é o famoso processo do mensalão. Naquela ocasião, quando as ações penais ainda eram uma espécie de novidade perante o Supremo Tribunal Federal, se chegou nessa discussão. E agora? Um absolve. Será que vai ou não vai participar da dosimetria? No primeiro momento, não participaram, entenderam que não deveriam avançar. Mas quando do julgamento dos embargos, no ano seguinte, aí eles mudaram de entendimento. Falaram, mesmo que o ministro absolva alguém, ele deve sim participar da dosimetria, porque essa é uma nova fase. Superada a anterior, ele deve participar da nova fase. E aí alguém pode dizer, né? Mas isso faz muito tempo, a composição já mudou faz tempo do Supremo, já são outros ministros, o entendimento vai mudando, se atualizando. Mas aí a gente pega o julgamento recentíssimo, inclusive, do ex-presidente também, Fernando Collor de Mello. Perfeito. Quando este entendimento foi renovado. Inclusive, se a gente pega quem é que puxou ali o precedente para falar tem que participar, foi o próprio ministro Alexandre de Moraes naquela ocasião. Ele falou, quem absolve deve participar da dosimetria. Portanto, o entendimento consolidado, renovado recentemente, deveria levar sim o ministro Luiz Fux à participação do julgado. Aí alguém pode dizer, mas ele não entende dessa forma. Só que daí é uma questão, se os outros ministros da primeira turma assim entendem, porque votaram recentemente nesse sentido, perfeito, deveriam votar para que ele, mesmo vencido, participasse da dosimetria, porque é um princípio constitucional de que o juiz não pode se afastar da jurisdição, não pode negar ao jurisdicionado a decisão. Então esse é um ponto aí discutível, até interessante na academia, no debate jurídico, que poderia ter feito com que o ministro participasse da dosimetria. Claro que, diante das circunstâncias, ele provavelmente daria penas menores, que não fariam diferença no resultado final, porque os outros todos chegaram a um consenso nas penas que foram há pouco proclamadas.